Programa RicardoOlandini.net. Alô, amigos, estamos começando mais um programa RicardoOrlandini.net, aqui no Bar TV, canais 20 e 520 da NET Claro RS, Uruguaiana e Vale dos Sinos, é o 26526, no streaming do Bar TV e nas nossas redes sociais. Nossa convidada de hoje é uma fraterna amiga, antiga amiga, companheira de lutas aí, desde lá da Rádio Pampa, né? Aos sábados de manhã, com o nosso programa Terceiro Milênio, a doutora Valdereza Maria Xavier. Tudo bem, Valdereza? Olá, Ricardo, tudo bem? É um prazer estar contigo hoje. Que coisa boa a gente está se vendo de novo, né, Valdereza? Tu que contribuísse tanto aí já desde aquela época da rádio, né? Passamos toda a pandemia aí, né? Uma época atípica na vida de todos nós. E agora continuamos aí, né? Tu sempre labutando nessa área, principalmente na área trabalhista e de aposentadorias, né? Que tu te especializasse, inclusive na área do direito militar, né? Que isso é um tema de talvez um outro momento a gente conversar. Mas, o Valderez, vamos começando de novo, mais uma vez, que é sempre bom lembrar, as regras mudaram tudo, é tudo diferente, gente. Não é mais como era. Agora, é novas regras e cada dia os legisladores do STF legislam novas coisas, mudam as coisas, né? O legislativo de verdade, de vez em quando, faz alguma regra que o judiciário muda. Então, vamos lá. Mas os advogados, os teus colegas, né, Valderez, têm que estar sempre atualizados para passar para os seus clientes, né? Como se comportar, e a gente não pode vacilar, porque senão a gente perde e perde muito. Mas eu gostaria que tu falasse um pouquinho, sempre tem que retomar o assunto, né, Valderez? A aposentadoria por tempo de contribuição, com tempo rural, questão de insalubridade, periculosidade, aquelas coisas todas. Explica de novo, porque tudo mudou. Na realidade, a nova regra, ela existe, ela mudou muitas coisas, mas existe a regra antiga que ainda vale, né, para quem tem direito adquirido, quem obteve o direito antes do 12 de 11 de 2019, antes da emenda constitucional 103, ainda tem como se aposentar lá atrás com as regras, com tempo rural, se tem algum tempo de contribuição, pode somar o tempo rural, pode somar o tempo insalubre, né? Quem trabalhou, médicos, enfermeiros, soldadores, motorista de ônibus, motorista de caminhão, todos podem agregar esses tempos, somar esses tempos para se aposentar lá antes da vigência da nova emenda. Se aposenta agora, né? Mas com as regras antigas. E quem não tinha os 35 anos homem e 30 mulher, precisa fazer hospedagem, né, de 50%, de 100% e todas aquelas outras regras que estão na emenda constitucional 103. O Valderez, vamos falar uma coisa que pega muito o Rio Grande do Sul. A região sul do Brasil, no geral, né, que é tradicional. O pessoal lá morava com a família, lá no interior de Sobradinho, tá? Morava lá, estudou lá, fez o seu primeiro grau, seu segundo grau, e daqui a pouco veio para a capital ou foi para um grande centro urbano. E, quando era criança, de 8 a 16 anos, de 8 a 18 anos, trabalhou com a família lá na sua pequena propriedade rural, na sua fazendola, lá no seu sítio, ajudava a família, etc. e tal. Como é que funciona? Quem é que ainda pode juntar esse tempo lá dos 8 anos de idade? Atenção, é dos 8 anos de idade até os 16, é isso, Valderez? Para alguns? Não, é dos 8 anos até 30 de outubro de 1991, sem indenização, né? Porque posterior a essa data
se quiser utilizar o tempo rural, a averbação, para somar no tempo comum, precisa indenizar o INSS. Mas antes de 30 de outubro não precisa indenizar. Só conta como tempo de contribuição e carência. Só Isso. que E, o tempo rural, ele agrega muito, porque, pensa bem, às vezes tu tem 15 anos de tempo rural, e tu é uma mulher, trabalhaste 15 anos no tempo urbano. Já soma e tem o tempo lá antes da emenda para se aposentar. Pode ganhar muito tempo com esse tempo rural que agrega valor, né, no tempo de aposentadoria. isso é muito comum no pessoal que veio do interior, né, Valderias, que veio para a capital, depois passou num concurso público, está trabalhando em Porto Alegre e daqui a pouco pode juntar mais 5, 10, 15, até 15 anos, né? Pode chegar a juntar lá do tempo que ele estava morando com a família no interior e ajudando a família no campo, né? Tu disseste no interior de Sobradinho, no interior de Juricaba, como no meu caso, que trabalhei rural, no interior de Santa Maria, no interior de Uruguaiana, de Porto Xavier, de 3 de Maio, de Santa Rosa, de todos esses municípios. É atividade rural em regime de economia familiar, como ela designada. E nesse, nesse tempo, pode se agregar, por exemplo, para aposentadoria híbrida, porque às vezes quem estava no tempo rural e foi para a cidade, foi para os grandes centros urbanos e não contribuiu o total dos 15 anos. Foi ser autônomo, por alguma infelicidade, não conseguiu contribuir e pode agregar esse tempo rural para somar os 15 anos e se aposentar por idade, né? Agregando o rural e o urbano, o inverso também, urbano e rural. O Valderez, isso aí é muito importante e não é tão difícil juntar a documentação, né? Principalmente se ainda existe a propriedade rural e os pais estão vivos, os irmãos estão vivos, é mais ou menos fácil de conseguir comprovar esse vínculo nesse período, né, Valderez? Na realidade, tem que ter um início de prova material. E o que é início de prova material? A terra que trabalhava, a certidão da terra, certidão de INCRA, certidão de batismo, histórico escolar. Algumas provas são essas que a gente está falando, né? Mas pode ser comprovada também se tiver alguma prova, início de prova material, pode ser comprovada por testemunhas também, complementada, aliás. Maravilha. Doutora Valderez, vamos pular um pouquinho uma coisa agora. Falamos disso aí, é muito importante, porque nós temos muita gente que nos assiste, que ainda está vivendo agora em áreas urbanas, trabalha como trabalhador urbano, mas, opa, ajudou a família. Ligue-se nisso que dá para usar esse período. Pode usar esse período e isso aí pode ser a diferença num valor relativamente ou de se aposentar antes ou numa diferença a mais a receber, né, do INSS. Mas, doutora Valderiz, tem outra questão assim. O seu Orlandini, lá em 1900 e alguma coisa, entrou com uma ação contra a empresa que ele trabalhava, ou fez um acordo trabalhista. Só que ele não fez a averbação. E aí, doutora, o que tem que fazer? Não pode deixar de fazer a averbação do acordo, né? Na realidade, o que muitas pessoas, muitos trabalhadores não têm é, é, alguma indicação é que toda pessoa que encaminha uma reclamatória trabalhista e tem êxito, precisa, depois que acabar o processo, depois que receber os valores, tudo, pegar esse processo e procurar um advogado, procurar um profissional competente para fazer a averbação no INSS, porque ele
não é automático, não sai lá da Justiça do Trabalho e vai ser averbado no CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais do Trabalhador. Ele não faz automático, precisa do processo ser encaminhado no INSS para fazer a averbação. Principalmente naqueles casos em que não existia vínculo trabalhista ou simplesmente o trabalhador não o empregador não declarava, não pagava o INSS, né? Daí o cara diz que está tudo certo, ganhei na justiça, não, isso não quer dizer nada, tem que averbar isso aí, né? Tem que dizer, olha, INSS tinha vínculo, né? Tem que reconhecer tudo isso, senão daqui a pouco o cara vai ver, tem uma lacuna lá de 5, 4 anos, 3 anos que o cara perde. E tempo para trás, tu não recupera no INSS, né, doutora Valderez? Não, temos que ter a visão de que o INSS ele precisa de todas as comprovações para conceder um benefício. E se não está no seu cadastro, ele não vai conceder, porque não é automático. Se for, ele precisa ser averbado esse tempo, essa reclamatória trabalhista, esses valores que foram recebidos, ou esse tempo que foi recebido, que foi determinado por sentença, né, para entrar no cadastro do CNIS. Maravilha. Doutora Valderez, nós vamos fazer um rápido intervalo aqui no programa ricardoorlandini.net, que você assiste no BATV, canais 20 e 520 da NET Claro RS, Vale dos Sinos de Uruguaiana, o 26526. No streaming do BATV, bombando o planeta e universo afora e nas nossas redes sociais. Nós já voltamos. Somos a parrija do Moinhos de Vento. Oferecemos o melhor do assado platino. Boa Parrija, Praça Maurício Cardoso, 49, Moinhos de Vento. Estamos de volta com o programa ricardoorlandini.net, conversando com a doutora Valderez Maria Xavier, advogada especialista há muito tempo na área trabalhista e principalmente na área previdenciária. A Valderez lá, eu sempre lembro a nossa história, nós começamos, nós éramos jovens, muito jovens, lá na Rádio Pampa, nas manhãs de sábado, né? E depois a Valderez estava lá no escritório dela, de perto da CIS Brasil, né, naquela época, de perto do Cristo Redentor, naquela região, né, o escritório que tu tinha, e já enchia de gente, né, para regularizar a questão de aposentadoria, né, que, pô, olha, faz tempo e o pessoal continua, o pessoal não aprende, que quanto mais documento tu guardar, melhor. Quanto mais tu faz a coisa certa hoje para evitar problemas amanhã. É muito difícil alguém que chegue e entre no sistema do INSS, preencha as coisas e te saia com a sua aposentadoria. É muito difícil, tá? Porque sempre tem alguma coisa que não tem, ou, como a Valderez falou no início, na primeira parte do programa, lá que o INSS precisa de provas, de documentação, para botar no CNIS, lá no cadastro das informações sociais das pessoas, que a pessoa realmente estava trabalhando, quanto recebia, etc. e tal, né? Se tinha vínculo, se não tinha vínculo. Então, a Valderes falou uma coisa importante, que é a reclamatória trabalhista. Pô, tu não averbou ela, aquele tempo eventual que o empregador não pagou o teu INSS, não registrou lá no CNIS, tu perdeu isso se tu não fez a regularização disso junto ao INSS. Não basta ganhar a ação na Justiça do Trabalho, tem que fazer essa averbação. Mas, Valderez, uma das coisas que mudou foi a idade para homem e para mulher. Como é que ficou a situação? Então, primeiro de falar para você que esse que eu falei da reclamatória trabalhista, são 10 anos. Depois que passou os 10 anos, tu não pode averbar mais. Se ocorre a prescrição, né, a decadência, na realidade, ocorre a decadência, você não pode, decai o seu direito de averbar no INSS, mesmo que ganhasse, mesmo que está tudo certo na Justiça do Trabalho, mas se não buscou no tempo hábil, vai perder.
Não tem como fazer. Perfeito. Tá? Agora, Então, respondendo sobre... vamos agora entrar na questão da idade, que mudou, né? Mudou. Aliás, as reformas foram sempre jogando para cima a idade, tanto para homem quanto para mulher, né? Na verdade, para mulher que mudou, né? Mulher é agora 62 anos e homem é 65. Homem é 15 anos ainda e mulher de contribuição não mudou, 15 anos e 65 homens e 62 mulheres. Mas não tem mais aquela aposentadoria por tempo de contribuição que tinha no passado, né? Essa não tem Tem mais. sim, Tem? existe. É que na realidade, essas aposentadorias por tempo, elas são agora as aposentadorias por regra de transição, né? De 50%, por exemplo, com pedágio de 50% e com pedágio de 100%. Daí depois tem a aposentadoria por pontos, a aposentadoria por idade mais tempo de contribuição. Então, existem várias regras. São 6 ou 7 regras que existem agora para aposentadoria. A única idade que mudou a idade é a mulher. Mulher agora é 62 anos, E o né? homem, Mas é que os meio mesmos assim. 15 anos. O É homem, meio assim. 65. Mas, no mínimo, né, Valderez tem que ter contribuído 15 anos de contribuição, certo? 15 anos. Isso. Nesse 15 anos pode somar tempo rural e tempo urbano, né? Que daí, no caso, seria a aposentadoria híbrida, tanto para homem como para mulher. Mas, lembrando uma coisa, tu falou de novo do rural, é bom a gente dizer, tem uma data de corte. O rural só entra até 1900 e... Em 91. Quer dizer, só quem tem rural antes de 91 pode usar isso, senão não pode usar. Na realidade, pode usar quem se aposentar só no rural. Quem ainda está trabalhando no rural se aposenta, homem, mulher com 55 anos e homem com 60. Mas daí, estar lá 15 anos no rural, trabalhando com tempo rural, se aposenta no rural. Mas daí é uma regra para aposentadoria rural, não para aposentadoria urbana. E não serve daí para híbrida, né? Que seria parte Não rural serve, e parte urbana, né? não serve para isso. Tá, então estamos na idade. Mulher, 62 anos, no mínimo 15 anos de contribuição. Homem, 65 anos, no mínimo 15 anos de contribuição. Isto agora, neste ano. Ano que vem aumenta, né? Um pouquinho, né? Vai aumentando cada ano, né? Mas aumenta o tempo e aumenta a idade também. Vai aumentando, é o que estão nas regras de transição. Mas, E, Valdez, uma coisa que me preocupa muito, eu vou inverter a ordem da pergunta, tá? Porque deu muita divulgação isso. O STF tomou uma posição sobre morreu o aposentado. Ele é casado e ele deixa, agora não mais como aposentadoria, mas como pensão para a viúva, a sua ex-aposentadoria. Antigamente era 100%. Ele ganhava 1.000, a viúva receberia 1.000, a viúva e os filhos, ou a viúva receberiam 1.000, os 100%. Só que agora o STF disse que não. Como é que ficou, Valderez? E se é justo ou não é justo? na realidade, a gente já tinha várias ações sobre a inconstitucionalidade que foi julgado no STF, foi a inconstitucionalidade dessa regra, né? E o STF diz que é constitucional a regra. Só que a gente não acha justo isso, porque pensa uma família, uma pessoa. Eu acho que eles estão pensando só no momento presente, mas um senhor que viveu 40 anos com sua esposa e ela não trabalhou, mas ela não trabalhou entre aspas, né? Porque ficou em casa trabalhando, cuidando dos filhos, gerindo a família. Agora ela vai ficar com 60% só do valor do benefício. Claro que até o salário mínimo, com o salário mínimo sempre, se a pessoa ganhava um salário mínimo, ela vai continuar ganhando o salário mínimo, mas
tudo aquilo que excede ao mínimo vai ser 60% só. Isso aí pode parecer justo se o casal, os dois trabalham. Pode até parecer justo. Ela tem uma aposentadoria, ele faleceu e ela vai receber mais a pensão. Até pode parecer justo isso, mas vamos lá, os dois contribuíram para o INSS e o INSS e o sistema devem para esses dois. Mas vamos lá, vamos abstrair isso aí, mas vamos pegar o caso concreto que tu disse. A maioria das mulheres, nesta época, elas abriram mão do trabalho para cuidar dos filhos e cuidar da família em casa, para ficar em casa. Tá? E agora chegam e confiscam 40% do rendimento porque morreu o marido. Eu não acho justo. Eu também não acho justo. Eu acho que pelo menos tinha que ter alguma transição melhor, não é, doutora Valderez? Exatamente. Então, nós também achamos que deveria ter uma transição melhor, mas temos que nos sujeitar às regras né, aos julgamentos que estão aí. Mas quanto a isso, desse pacto, quando as pessoas, os casais, né, casam e têm filhos e acham que é melhor a mulher ficar em casa, assim, não, eu vou trabalhar e você fica cuidando dos filhos, gerindo a família. Só que existe um problema nisso tudo, né? Por quê? Porque a mulher, ela fica, às vezes ela tem um tempo de contribuição, ela tem, por exemplo, 10 anos de contribuição, 15 anos de contribuição, e acaba que nesse meio, nesse período que ela ficou cuidando dos filhos, gerindo a família, ela não contribuiu, daí fica uma lacuna, né? Às vezes não consegue se aposentar, ou às vezes fica doente e não consegue ter um benefício, não consegue ter um benefício da Previdência, né? Isso é complicado hoje. Por isso que a gente precisa falar sobre isso para conscientizar. E precisa fazer uma programação e dizer, não, nós precisamos recolher a contribuição do INSS para essa pessoa, para essa esposa que está ficando cuidando do lar, mesmo que ela não esteja trabalhando, porque hoje existem regras, pode ser facultativo, pode ser de alguma forma contribuído, né, para que não fique sem qualidade segurada e não fique desamparada. Mesmo que contribua sobre um salário mínimo, mas contribua, né, doutora Valderez? Tenha o seu registro no INSS, pague a sua contribuição, porque ela vai ter a aposentadoria dela, que eventualmente vai somar com a pensão quando vier a falecer o marido, né? E não ficar completamente sem nenhum registro, sem nada, né, Valderez? Fica totalmente desamparada. Hoje eu fui procurada, eu comecei a pensar sobre isso e estou estudando sobre isso porque eu fui consultada por uma moça que casou, né, teve família e tudo, e agora, depois de 10, 15 anos, ela teve a separação, né, se separou do esposo, mas não vem o caso da separação, vem o caso que agora ela não vai ter que entrar no mercado de trabalho de novo, perdeu a qualidade segurada, e se nesse inteirinho ela tivesse alguma doença, alguma enfermidade, algum infortúnio, né, ela não estaria segurada. Por isso que é bom fazer um planejamento previdenciário, ver, porque não precisa, quando você para de trabalhar, você não precisa contribuir todos os meses, você pode contribuir de 6 em 6 meses, se é facultativo, de 1 em 1 ano, se é contribuinte individual, e garantir mesmo assim a qualidade segurada. Tu tocasse num tema importante que eu esqueci de... Eu imaginei assim que o casal era indissolúvel, né? Mas hoje, imagina só o caso concreto que tu deu, né? A pessoa esteve casada há 10, 12 anos, separou. E daí ela parou simplesmente. Não, eu não vou trabalhar, não vou mais contribuir. E aí ela perdeu 10, 12 anos
da vida de contribuição, ela podia já, com mais 3 anos, daqui a pouco, dependendo da idade, já se aposentar, né, Valderias? Não vai poder, porque não tem isso aí, isso não volta para trás, esses 10, 12 anos que ela ficou sem contribuir, né? Então, é complicado isso aí. Então, tem que fazer um planejamento mesmo. Isso é muito importante, porque às vezes as pessoas acham que, não, mas isso não é importante. Essa situação de pensar que eu nunca vou ficar velha, né? Muitas pessoas pensam isso. Até eu e você, quando éramos novas, pensávamos, jovens, né? Não vou ficar velha, mas quando chega a idade, ela chega. Eu penso até hoje que eu não vou ficar velha. Eu também. Eu só penso, né? Eu só penso. Exatamente, nós pensamos, mas a idade vai com o tempo e as pessoas chegam e dizem, pois é, eu não me preocupei em recolher, não me preocupei em contribuir, agora o que eu faço, doutora? O que a senhora pode fazer por mim? Isso é triste, porque poderia programar, entende? As pessoas têm que se programar para recolher a Previdência, recolher, mesmo que seja um salário mínimo, porque entre ter e não um salário mínimo é bem importante. Mesmo que pequeno o salário mínimo, né, é um salário mínimo que já ajuda e ajuda bastante, pode ser o diferencial para muita gente. Doutora Valderias Maria Xavier, muito obrigado mais uma vez pela tua colaboração aqui no nosso programa e para quem nos assiste aí em praticamente 50 municípios do estado do Rio Grande do Sul que assistem ao BATV, nos canais 20 e 520 da NET Claro RS, no Vale dos Sinos, Uruguaiana, é o 26 e o 526. É muito importante a tua colaboração, e eu sei disso porque já a nossa parceria de anos aí já ajudou muita gente a achar solução, né? Resolver esses seus problemas e ir atrás de documentação que tem, de vez em quando demora um pouquinho a justiça, né, doutora Valderias? É verdade. Um abraço, tudo de bom. Este é o programa ricardoorlandini.net, aqui no BATV, canais 20 e 520 da NET Claro RS. O 26526 é no Vale dos Sinos de Uruguaiana, nas nossas redes sociais e no streaming do BATV. Até uma próxima oportunidade. Somos a parrija do Moinhos de Vento. Oferecemos o melhor do assado platino. Boa Parrija, Praça Maurício Cardoso, 49, Moinhos de Vento.